Nós estamos aqui nessa manhã e vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos no domingo passado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 15, no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. E nós vamos ministrar sobre algumas verdades acerca do nosso relacionamento com o Senhor. João 15:1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo na meditação da tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a falar acerca do nosso relacionamento com Deus, utilizando essa figura criada pelo próprio Jesus, em que ele se compara a uma videira e nos compara a ramos dessa videira. Ou seja, o relacionamento existe a partir do momento em que nós nos conectamos, assim como um ramo está ligado ao caule da videira, assim também nós, quando estamos conectados ao Senhor, nós passamos a desenvolver um relacionamento com Ele. E Jesus, ele usa essa analogia de Ele sendo a videira e nós os ramos, para nos ensinar algumas verdades que nós precisamos entender quando tratamos de relacionamento com Deus. Primeiro, Jesus, ele diz no versículo 5, Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui nós aprendemos que como ramos, nós não somos estéreis. Por que nós não somos estéreis? Porque os frutos fluirão por nosso intermédio. A partir do momento em que nós permanecermos em Cristo, ele diz que nós não seremos estéreis. Por meio da nossa vida, os frutos se manifestarão. Assim, queridos, como um galho, ele não pode dar fruto, estando desconectado do caule. Da mesma forma, como ramos ligados a Cristo, nós também produziremos frutos. Como? Por meio da habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vem habitar em nós por ocasião da nossa conversão. E a habitação do Espírito em nós vai começar a produzir um fruto. Se você quiser entender qual é esse fruto, você vai ler em Gálatas 5, do capítulo 5, do versículo 22 em diante, em que Paulo, ele descreve vários frutos. Aliás, várias manifestações de um único fruto. Qual é o fruto? É a habitação do Espírito em nós. E essa habitação do Espírito vai se manifestar
de várias formas, produzindo várias características que darão identidade a esse fruto. E eu não vou discorrer sobre elas hoje. Mas, quando nós lemos lá em Gálatas 5, 22, Paulo fala das três primeiras manifestações do fruto do Espírito em nós, que é o amor, a alegria e a paz em nossos corações. Quando alguém está em Cristo, quando alguém se relaciona com Cristo, a primeira manifestação desse relacionamento, dessa habitação do Espírito em nós, é a presença do amor, é a presença da alegria e a presença da paz de Cristo em nossos corações. É por isso que uma pessoa, quando se diz cristã, você não vai observar se ela é cristã pelo fato dela frequentar uma congregação, uma igreja, fazer parte de uma comunidade. Não é isso que caracteriza o cristianismo. Quando uma pessoa que se diz cristã, que crê em Cristo, que está conectada a Cristo, que permanece em Cristo, o fruto dessa permanência, ele vai se manifestar. E as primeiras três características são o amor, a alegria e a paz. Se na nossa vida não está acontecendo isso, nas nossas ações, se o amor não se manifesta, se nós não temos a alegria no Senhor, e se não há paz em nossos corações, então nós devemos duvidar se estamos verdadeiramente permanecendo em Cristo. Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele diz o seguinte: a nossa permanência em Cristo deve produzir amor, alegria e paz em nossos corações. Uma vez que o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. E quando guardamos os seus mandamentos, permanecemos no seu amor e o experimentamos de maneira mais profunda. Então, quando estamos no Senhor, o fluir de Deus da nossa vida faz com que a gente se alimente da presença de Deus, e isso vai nos levando a um relacionamento mais profundo com Ele. De forma que aquilo que caracteriza a Deus, que é amor, que é alegria, que é paz, vai também se manifestar na minha e na sua vida. O fato de estarmos ligados ao Senhor é que nos livra da esterilidade. Jesus disse: olha, quando você está em mim, você vai produzir fruto. Você não vai ser estéril. Se estamos estéreis na nossa vida espiritual, é porque nós estamos precisando de ser podados. É que nós estamos precisando passar por um processo de poda. Por quê? Porque não tem como nós permanecermos em Cristo e ficarmos estéreis na nossa vida. O fruto vem dele, não é de nós. O fruto vem dele, de permanecermos nele, mas ele flui através da nossa vida. Então, se nós quisermos ser frutíferos, nós precisamos permanecer. Nós precisamos estar conectados em Cristo. Se você vai olhar na Bíblia, você tem muitas imagens dessa conexão, dessa relação, dessa união, dessa comunhão entre nós e o Senhor. Eu vou citar apenas 3 para o nosso entendimento. Quando a Bíblia quer falar da união do cristão com Cristo, da união do crente com Deus, ela usa várias imagens. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, ela usa a imagem do corpo e dos seus membros. Que nós somos membros do corpo de Cristo. Um membro, ele só é bonito quando ele está conectado ao corpo. A minha mão, você olha para a minha mão aqui e você
não acha nada de feio, de escandaloso na minha mão. É uma mão normal. Agora, se acontece um acidente e a minha mão é decepada, ela é desligada, ela é desconectada do corpo, e ela fica aqui em cima, quando alguém chega, se assusta. Quando alguém chega, se espanta com aquilo. Por quê? Porque a mão está desconectada do corpo. Quando você vê um acidente em que um membro da pessoa é arrancado do corpo, aquele acidente ele tem uma repercussão muito maior do que um acidente em que a pessoa morre, mas os membros permanecem conectados ao corpo. Por quê? Porque o membro ele só tem beleza quando ele está cumprindo a sua função dentro do corpo. Se ele sai do corpo, ele perde todo o sentido. Nós, como cristãos, nós só temos beleza, tem sentido, se nós estivermos conectados no corpo. Se nós nos desconectarmos com o corpo, aquilo é motivo, pelo menos no reino espiritual, é motivo de escândalo, é motivo de ojeriza, é motivo de anomalia, como algo estando errado. Uma outra figura que a Bíblia usa para falar da nossa conexão com Cristo é quando a Bíblia fala que Cristo é o noivo e a igreja, nós somos a noiva. Um casamento ele só é bonito quando os noivos chegam na igreja, acontece a cerimônia, eles fazem os votos, trocam as alianças e depois saem para a festa, para comemorar a união. O casamento ele é escandaloso quando o noivo aparece e a noiva não vem, ou vice-versa. Ou quando o sacerdote, o padre, o pastor, a pessoa que está oficiando ali, na hora de fazer os votos, ele pergunta, é de livre e espontânea vontade que você quer casar? E uma das partes diz, não. Todo mundo fica sem entender, porque quando você vai para um casamento, para uma festa, para uma cerimônia, você pressupõe que ambos estão ali para fazer uma aliança, estão ali livre e espontaneamente para declarar o seu amor um pelo outro. Se acontece algo que ao final não há essa união, não há essa concordância, não há esse estabelecimento de aliança, aquilo é motivo de escândalo. Nós fomos uma vez convidados para para um casamento, inclusive éramos padrinhos, fomos ao cartório, fomos testemunhas do casamento civil e no dia do casamento na igreja, nós nos dirigimos à igreja e chegamos lá, tinha um aviso que o casamento havia sido cancelado. Tentaram avisar alguns, não tinha WhatsApp na época. E muitos convidados foram para a igreja e deram com a cara na porta. E aquilo foi um motivo assim, de muito comentário, pelo menos entre as pessoas que tomaram conhecimento do fato. Então, a união, quando ela não se concretiza, ela é motivo de escândalo. Até hoje, pela lei do nosso país, se um casamento ele não se consuma, de fato, pelo ato entre o casal, aquele casamento pode ser anulado. Por quê? Porque ele não cumpriu a sua função. A terceira figura que a Bíblia usa para descrever a nossa união com Cristo é a figura das ovelhas e do pastor. Lá, de acordo com João 10, Jesus diz que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. E as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Então, se uma ovelha não escuta a voz, ela não é ovelha daquele rebanho. A gente já viu reportagem em que
um pastor, ele chega, as ovelhas estão todas espalhadas e o repórter está ali para entrevistar aquele pastor de ovelhas, e o pastor diz, chame aí, eu chamo as ovelhas dessa forma. E aí ele diz como é que ele chama, e o repórter chama, e as ovelhas lá estão e lá permanecem. Mas quando o pastor chama, as ovelhas conhecem a voz dele. E aí, quando identificam que ele está chamando, aos poucos elas começam a se achegar. Por quê? Porque elas já estão acostumadas com a voz dele. Lá em casa eu crio algumas calopsitas. Às vezes a minha mulher vai para a cozinha, elas estão lá, nem tchuiu. Mas quando eu chego em casa, elas só escutam a minha voz. Aí já começa a gritaria dentro da gaiola. Por quê? Porque eu que sou quem estou cuidando dela, diariamente trocando a comida, diariamente estando ali brincando com elas. Então, desenvolve-se um laço, uma afeição. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos conectados a Ele, a nossa vida só faz sentido se nós verdadeiramente estivermos conectados nele. Por quê? Porque o fruto vai fluir por nosso intermédio. A nossa vida vai produzir fruto. Nós não seremos estéreis espiritualmente, porque nós estaremos conectados a Ele. Uma máquina, um robô, pode fabricar produtos. Uma máquina pode produzir resultados. Mas é preciso haver um organismo vivo para que sejam produzidos frutos. Você pode comprar uma máquina, montar uma indústria de algum produto. E aquela máquina produzir sabão, pão de queijo, uma outra máquina, um outro implemento, e ela vai produzir em série. Mas ali não há vida, ali é a construção de um produto que vai ser útil. Cria-se uma linha de distribuição, uma linha de produção, aliás, e se produz algo, mas ali não há vida. Esse microfone ele foi produzido em série, mas nele não há vida, ele é um produto. Essa pilha foi produzida em série, uma máquina produziu, mas ela é um produto, ela não tem vida. Para que haja vida, para que haja um fruto, seja considerado fruto, há necessidade de um organismo vivo. Assim, para que eu possa produzir fruto, há necessidade de que a minha conexão com Cristo seja uma conexão viva, porque aí sim vai se produzir frutos. E tem um detalhe, para que um fruto seja produzido, ele exige duas coisas básicas: tempo e cultivo. Nenhum fruto ele é produzido sem que haja um cultivo e sem que haja um determinado tempo para que aquele fruto seja produzido. Significa o quê? Que uma boa colheita, ela não surge do dia para a noite. Ela leva tempo. Para que a minha vida e a sua vida possa produzir o fruto adequado, há necessidade que nós passemos tempo com Deus. A necessidade que nós cultivemos a nossa vida espiritual. Porque nós estamos em um relacionamento vivo. Nós não estamos numa relação mecânica. Na empresa, eu chego, bato o ponto, trabalho, produzo o resultado que se espera de mim. Ao final do expediente, eu bato o ponto e vou para minha casa. Eu estando em casa, eu não estou produzindo o resultado do meu trabalho que eu estou produzindo dentro do meu expediente. Porque pressupõe-se que o quê? Porque eu tenho família, eu tenho que dormir, eu tenho outras atividades. E eu não posso ficar 24 horas dentro da empresa. Eu tenho o horário de entrar e o horário de sair.
e eu vou produzir um resultado. Relacionamento não é assim. Eu sou casado. Eu saio de casa, tchau, querida, vou para a empresa, vou trabalhar. Saio, beijinho, tchau. Até mais tarde. Chego no trabalho, 8 horas. Bati o ponto. Pronto. Agora eu deixei de ser marido e agora eu sou o profissional que estou ali para produzir. Quando dá 8h30, minha esposa me liga. Eu olho, vejo o que ela diz. Não vou atender. Por quê? Porque agora eu não estou na função de marido. Eu agora estou na função de empregado. Deixa terminar o expediente, que eu volto para casa. Quando eu voltar para casa, aí eu ativo a função de marido. E aí eu agora diga, querido, o que é que você gostaria? Ela disse, eu estava com o carro no meio do trânsito, furou o pneu, eu estava precisando de ajuda, liguei para você. Agora não adianta mais. Não, mas naquela hora eu não era marido, naquela hora eu era empregado. É assim que acontece? Claro que não. Por quê? Porque onde existe um relacionamento, um organismo vivo, esse relacionamento, ele não se interrompe. Não é pelo fato de eu não estar na presença do outro, ou não estar dentro daquele horário em que eu estou na presença da pessoa, que eu simplesmente agora me excluo de toda responsabilidade. O que é que eu estou querendo que você entenda com isso? Que ser cristão é mais do que vir à igreja. É mais do que simplesmente bater o ponto. Ah, agora chegou domingo de manhã, vou ativar a função cristão, crente. Aí eu me visto, chego aqui, a paz do Senhor, tudo bom, tudo bem, dou um abraço, vamos aqui para o culto, vamos cantar, vamos adorar, vamos ouvir a palavra. Terminado o culto, o pastor impetra a bênção, você vai para casa e diz, função cristão desativar. Agora vou viver as outras funções da minha vida. Vou ativar a função diversão. Netflix. Vou ativar a função lazer. Praia. Sim, e o restante? Não. Domingo que vem, naquele horário, eu ativo novamente a minha função. Não existe. Por quê? Porque nós estamos em um relacionamento com Cristo. Nós estamos em um relacionamento com Deus. E relacionamento é 24 horas. Estando ou não na presença do outro. Estando ou não desempenhando um papel referente àquilo que se espera de você. Quem está em mim produz muito fruto. Então deixa eu lhe dizer. Cultive a sua comunhão com o Senhor. Para que o fruto da permanência dessa comunhão possa fluir através da sua vida. Só assim a sua vida será plena e valerá a pena ter vivido. Como pré-requisito da comunhão com o Senhor, nós temos a obediência. Eu preciso cultivar a minha comunhão com o Senhor, para que a minha vida, para que o meu relacionamento não se interrompa e para que o fruto possa fluir na minha vida. Mas para que haja essa comunhão, a Bíblia estabelece um pré-requisito. Qual é esse pré-requisito? A obediência. Porque permanecer nele implica em fazer a vontade dele. Eu não tenho como permanecer em Cristo sem fazer a vontade de Cristo.
Assim como uma pessoa que trabalha, por exemplo, na sua casa. Você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, na sua empresa. E ela chega lá e você diz, olha, eu quero que faça isso, isso e isso. São essas as atividades. Você vai permanecer aqui, o seu horário é de hora tal a hora tal. Dentro desse horário você tem essas atribuições. Aí a pessoa vai dizer, ok, você sai para trabalhar, crendo que quando chegar em casa, aquelas tarefas que você designou vão estar executadas. Chega em casa, vamos supor, 5 horas da tarde, vai lá, procura a pessoa que você contratou, ela está deitada lá nos aposentos dela. Aí você olha a casa, a louça suja, a casa não foi limpa, não foi varrida, a roupa não foi colocada na máquina. Aí você diz, vem cá, fulana, eu estou vendo aqui que você já está descansando. Quando a gente descansa, pressupõe que a gente trabalhou, mas eu não estou vendo nada do seu trabalho. Ela disse, não, é porque hoje eu não estava com vontade. E eu resolvi descansar e ficar o dia todo. E as atividades, eu não estava com vontade de lavar a louça, não estava com vontade de varrer a casa, não estava com vontade de lavar a roupa. Mas eu quero permanecer aqui, viu? Estou gostando, essa cama é muito confortável. E você pergunta para ela, e o que foi que você comeu? Ela disse, não, eu comi a comida que ontem, que estava na geladeira, que sobrou. Como eu também não estava com vontade de cozinhar, eu comi. Mas eu quero permanecer aqui. O que você vai dizer para ela? Você vai permanecer em outro lugar. Aqui na minha casa, não. Por quê? Porque você não me obedece. Porque você não faz a minha vontade. Não tem como você permanecer aqui sem fazer aquilo que eu quero. Cristo está dizendo que se nós permanecermos nele, nós vamos produzir fruto. Aí quando você olha para a sua vida, você diz, qual é o fruto que a minha vida está produzindo? São os frutos que agradam ao Senhor? Não, então eu não estou permanecendo nele. Simples. A obediência, ela é base para a vida cristã. Matthew Henry, comentarista bíblico, ele diz o seguinte, a maior prova do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Se eu amo a Cristo, o meu amor a Cristo é a raiz, é o que me mantém ligado a Ele, é o que me dá substância para que o fruto da obediência se manifeste na minha vida. Portanto, se estamos em Cristo, as nossas vidas, a semelhança da vida de Jesus, buscarão fazer a vontade do Pai. E como resultado dessa vida de obediência, nós seremos ramos frutíferos. A nossa vida vai produzir fatalmente. Por quê? Porque nós estamos permanecendo nele. E vai acontecer conosco aquilo que o salmista falou lá no Salmo 1, a partir do versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Diz assim, falando a respeito daquele que permanece no Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, ela produz fruto o tempo todo. A gente sabe, por exemplo, que milho e feijão tem o tempo certo de plantar e de colher, que é no inverno. Mas você já parou para analisar que se você for
no mercado, todos os dias do ano, você vai encontrar milho verde? Como é que você encontra milho verde todo o tempo? Se há uma época do ano em que não tem milho verde, não é para ter. Por quê? Porque são plantações irrigadas. São plantações que estão sendo irrigadas, independente do tempo, se está chovendo ou não, ele está sendo irrigado e ele produz o tempo todo. Uma árvore plantada junto às correntes das águas, ela produz constantemente. Se nós permanecemos em Cristo, a nossa vida vai produzir fruto constantemente. E nós não seremos estéreis. Amém? Segundo, como ramos que nós somos ligados à videira, nós não temos uma finalidade em nós mesmos. Mas nós somos apenas um instrumento para que o fruto se manifeste. Aqui no versículo 5, quando Jesus diz que eu sou a videira e vós os ramos, em João 15, no versículo 5, ele diz, no final do versículo, porque sem mim nada podeis fazer. Um ramo sozinho não é capaz de gerar a própria vida. Antes deve retirar essa vida de onde? Da videira. Como já falamos, se você corta um ramo da videira, com o tempo ele murcha e morre. Porque ele não tem vida nele mesmo. Cristo está dizendo, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, um ramo, ele não tem uma finalidade nele mesmo. Ele só tem um propósito, ele só tem um objetivo, se ele estiver ligado na videira, se ele estiver conectado no caule. Por quê? Porque quando ele está conectado no caule, o fruto vai ser produzido por meio dele. Mas ele em si não tem a capacidade de produzir o fruto. Se você tira esse ramo, no dia seguinte ele não vai continuar produzindo. Ele não adquiriu vida independente. Por quê? Porque a vida que ele tem vem da videira. E o fruto que ele produz pelo fato de estar ligado na videira. O ramo não tem uma finalidade. Assim, nós como ramos, a vida que nós temos, nós recebemos dele. Nós somos dependentes dele. Portanto, o que fluir de bom por nosso intermédio é produzido por estarmos nele, por estarmos ligados a ele. Então não há mérito na minha parte. Não há algo que seja motivo de orgulho da minha parte de dizer, ai como eu sou belo, ai como eu sou lindo. Vejam a minha beleza, olhe para mim, como eu sou lindo e maravilhoso. Não. Se há algo belo em mim, se há algo digno de louvor, é porque eu estou ligado nele. O mérito é dele. É a nossa comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo que nos permite produzir fruto. Logo, não há em mim nenhum mérito pessoal. Paulo fala lá em Romanos 11:35. Diz o seguinte: ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. E no versículo 36 de Romanos 11, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo vem dele, tudo gira em torno dele. Por isso que nós cantamos hoje aquele cântico que diz: Jesus, o centro de tudo o que há.
Jesus é o centro. Não sou eu, não é você, não é o homem. Ah, mas uma pessoa, ela pode ser grandemente usada por Deus. Pode. Mas ela é só o instrumento. Se Deus usa alguém para orar e pessoas serem curadas, o mérito não está naquela pessoa que orou. O mérito está em Deus, porque o poder de cura vem de Deus, não é da pessoa. A pessoa pode ser um instrumento. Uma pessoa pode produzir algo que abençoa a tua vida. Um pastor pode ser uma bênção na sua vida. Um irmão pode ser uma bênção na sua vida. E não apenas pode, mas deveria ser. Mas entenda que ele não tem nele mesmo nenhum motivo para orgulho pessoal. Porque ele está sendo apenas o canal, o instrumento pelo qual o fruto, a bênção está fluindo. Então ele não tem uma finalidade nele mesmo. Eu não estou aqui para me exaltar. Você não está aí para se exaltar. Nós estamos aqui para apontar para Ele. Porque por meio dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que o texto diz, a Ele, pois, a glória. Não a nós. O salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Então, eu e você não temos, como ramos, nós não temos uma finalidade em nós mesmos. A igreja não existe por si mesma. Qual é o objetivo de estarmos aqui? De adorar a Deus e de proclamar o seu reino. Se nós não fizermos isso, nós nos tornamos um clube, nós nos tornamos uma agremiação, nós nos tornamos uma ONG, nós nos tornamos uma entidade para-eclesiástica, mas nós não cumprimos a nossa função de igreja. É preciso que nós lembremos que os frutos, eles não são consumidos pelos ramos. Mas os frutos são aproveitados pelos outros. Você não vê um fruto sendo devorado pelo ramo. O ramo vai lá e diz, ai como esse fruto está bom, deixa eu comer aqui. Não. O fruto ele nunca é desfrutado pelo ramo. Mas ele, pelo contrário, ele é desfrutado por os outros. Nós como ramos, o beneficiário não somos nós, são os outros. Aquilo que flui por nosso meio é para abençoar os outros, para servir aos outros, para agradar a Deus por meio do serviço aos outros. É como se nós tivéssemos que ser o tipo de pessoa que alimenta os outros e não que consome os outros. Tem gente que é o contrário, ela suga o outro. Ela pega, ela gruda, ela é pegajosa e ela explora e ela quer tirar tudo que o outro tem. Como ramos, nós não comemos o fruto. Mas o fruto que flui por meio da nossa vida, ele é para abençoar o outro. Só há sentido no fruto fluir se ele for para o serviço, se ele for para servir. Se ele for para beneficiar. Provérbios no capítulo 10, no versículo 21. O autor diz o seguinte: os lábios do justo apacentam a muitos. Olhe como é interessante. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos. A minha pergunta é, os seus lábios, eles estão apacentando? Aquilo que flui da sua vida abençoa as pessoas? Ou será que aquilo que flui dos seus lábios simplesmente detona as pessoas? Se a ponta da sua língua são como
duas hastes de uma tesoura. Elas só cortam. Tem gente que só abre a boca para cortar, para falar mal, para detonar o outro. Ela não consegue elogiar, ela não consegue ver algo bom, ela não consegue dar uma palavra de ânimo, ela não consegue dar uma palavra de incentivo, de amor, de carinho, de afeto, mas simplesmente só detonando, tesourando, falando mal dos outros. A Bíblia diz que o lábio do justo, irmãos, apacenta a muitos. Será se eu e você estamos apacentando? Será se o fruto que está fluindo da nossa vida, ele está verdadeiramente servindo aos outros? Se você quer ser essa pessoa, você precisa se manter ligado a Cristo. E se permitir ser esse instrumento usado por Ele. Assim, se você fizer, a sua vida será uma bênção nas mãos de Deus. E será útil à vida das pessoas. Você não tem um fim em si mesmo. Você não tem uma finalidade em você mesmo. A sua vida tem sentido quando você serve. E por último, e em terceiro lugar, como ramos que nós somos ligados à videira, nós não atraímos a atenção para nós mesmos, mas para o fruto, o qual aponta para a beleza da árvore. Veja, eu vou repetir. Como ramo, eu não atraio a atenção para mim mesmo. Ninguém chega numa árvore e vê lá aquele fruto bonito. A pessoa diz, ai, que fruto bonito, que fruta maravilhosa. Mas de repente ela diz, mas mais bonito mesmo é esse galho. Você já viu alguém dizer isso? Rapaz, eu achei esse fruto bonito, mas esse galho é muito mais bonito. Não, ninguém olha para o galho. O galho não atrai a atenção. O que atrai a atenção é o fruto. E a beleza do fruto revela o quê? A beleza da árvore. Porque aquele fruto só existe porque aquela árvore existe. A lógica é essa. É que a produção do fruto, ele acaba apontando para a beleza da videira e não do ramo. Por quê? Porque a frutificação só é possível em virtude dos ramos estarem ligados na videira. No versículo 8, é isso que Jesus está falando. João 15, 8. Ele diz, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. O fruto, o fato de produzir muito fruto, traz glória para quem? Para o Pai. O fato de produzir muito fruto não traz glória para o ramo, traz glória para a árvore, para a videira. Por quê? Porque o fruto, ele foi só um meio. Aliás, o ramo foi só um meio para a manifestação do fruto. Nisso é glorificado o meu Pai. A glória não vem para mim. A atenção não é para mim. A atenção não é para você. O fruto, quando fluir da nossa vida, vai apontar para a beleza da árvore. Quando nós, irmãos, que somos os ramos, damos belos frutos, Cristo, que é a videira, Ele é glorificado. Pois esses frutos que fluem através de nós, ressaltam a beleza do seu caráter refletido em nós. É a beleza do caráter de Cristo que é refletido em nós, que produz fruto, que traz glória para o seu nome. Nunca para mim.
G.B. Duncan, ele fala o seguinte: o fruto do Espírito não é entusiasmo nem ortodoxia, é caráter. O fruto da minha vida não é simplesmente o meu intelecto com as minhas doutrinas, com a minha ortodoxia. Não é simplesmente o meu entusiasmo do fogo do Espírito, do reteté, do língua estranha. Mas o fruto, ele tem que se manifestar por meio do caráter. Eu posso ter as manifestações do Espírito. Eu posso ter a crença correta das doutrinas e o ensino correto. Mas se nem a doutrina e nem as manifestações espirituais produzirem um caráter transformado que apontem para a beleza de Cristo, essas manifestações, elas não estão cumprindo a sua função. Porque quando o Espírito age, ele age para glorificar a Cristo. Quando a palavra age, ela age para glorificar a Cristo. Se nessas ações Cristo não está sendo glorificado por meio de uma mudança no caráter daqueles que estão participando dessas manifestações, então não está cumprindo a sua função. Talvez seja por isso que o John Blanchard, ele fala que o fruto é a prova da raiz. Se o meu fruto não está sendo bom, é porque a raiz não é boa. E se a raiz não é boa, ela não tem glória, não tem mérito. Eu me lembro que quando eu era criança, lá no quintal, lá de casa, tem muitos cajueiros, e tinha um cajueiro que tinha um caju vermelhão, mas era um caju tão amargo, que nem suco a gente conseguia fazer, porque você botava açúcar e não cortava o amargor daquele caju. Então a única coisa que se aproveitava dele era o quê? Castanha. E o caju se cortava e dava para os porcos. Mas para o consumo humano ele não servia. Aí você diz, vamos fazer o seguinte, arranca todos os cajus. Vamos perder essa safra. Na próxima vai vir bom. Não vinha do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema não estava no fruto, o problema estava na árvore. O fruto, bom ou ruim, ele aponta para a beleza ou feiura da árvore. Quando um fruto flui da minha vida, ele deve apontar para a beleza da árvore. Ela que tem que ser glorificada, ela que tem que ser louvada, ela que tem que ser exaltada. A obra fala muito do seu autor. Quando uma pessoa pega um livro, por exemplo, aí você diz, que livro maravilhoso. Quanta beleza. Se é um poema, quanta beleza na poesia. Se é uma ficção, você diz, poxa vida, quanta criatividade tem nesse livro. Se é um livro de instrução, diz, quanto conhecimento tem nesse livro. Mas o livro, a riqueza e a beleza do livro apontam para quem? Para a beleza do autor. Porque quem produziu tudo aquilo ali, aquela beleza poética, aquela quantidade de conhecimento, foi o autor. Então, na noite de autógrafo, a pessoa vai lá, compra o livro, entra na fila para poder ser autografado. Porque aquele livro, quando você é autografado, é diferente de você vai na livraria, compra lá na prateleira, leva no caixa,
Pronto, é muito bom esse livro. Agora, quando você pega, a pessoa abre e está lá com a dedicatória, assinado pelo próprio autor, você diz, isso aqui tem outro valor. Por quê? Porque é o autor que é o gerador da beleza, não é a obra em si. O fruto, ele não tem que apontar para mim, ele tem que apontar para a beleza do autor do fruto. Quanto mais bela é a obra, mais admirado é o seu autor. Quanto mais fruto do Espírito se manifestar na nossa vida, mais pessoas devem ser atraídas a Cristo. Ernest Renan, ele fala o seguinte: Jesus foi o maior gênio religioso que já viveu. A sua beleza é eterna. O seu reinado não tem fim. Ele é, em todos os aspectos, único. Ninguém, nem coisa alguma, pode comparar-se a ele. Você diz, pastor, onde é que está a beleza do Senhor? Olhando para Jesus, onde é que está a beleza dessa videira? Onde é que está a beleza da vida de Jesus? E eu quero encerrar exatamente falando da beleza de Jesus. Onde é que eu vejo a beleza de Jesus? Eu vejo na sua atitude, quando ele procurou servir ao invés de ser servido. Ele disse, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus não veio procurando glória, ele não veio querendo ser servido, mas ele veio para servir. Onde é que está a beleza de Jesus? A beleza de Jesus está na sua obediência ao seu Pai celestial e aos seus pais terrenos. A beleza de Jesus está na sua santidade e na sua pureza inigualáveis. A beleza de Jesus está no seu amor e na sua solicitude em relação às pessoas mais simples, desde as criancinhas até o leproso, até uma viúva, até uma mãe que perdeu o filho. Jesus chegava junto a essas pessoas. Onde é que está a beleza de Jesus? Está no perdão que ele soube conceder aos pecadores. Quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, e ele descreveu e começou a escrever no chão. Dizem que ele escreveu os pecados daqueles que trouxeram aquela mulher, e cada um começou a sair, porque ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos começaram a sair. E ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Vai, porque eu também não te condeno. No seu perdão aos pecadores. Onde é que está a beleza de Jesus? Está no seu cuidado filial. Mesmo na hora da sua morte, ele na cruz, ele chama Maria, estava lá junto com o seu discípulo João. E ele disse, João, cuide dela. Porque provavelmente àquelas alturas do campeonato, José, o marido, já havia falecido. E ela era agora uma viúva. E ele disse, olhe, cuide dela. Mesmo na hora da morte, ele não pensou em si, ele pensou no outro. Onde é que está a beleza de Jesus? Está na sua disposição e no seu gesto de recuperar aqueles que caíram. Quando ele chega para Pedro, mesmo Pedro tendo negado por 3 vezes, ele perdoa Pedro e manda Pedro cuidar do rebanho. Onde é que está a beleza de Jesus? Está na sua simpatia em relação às crianças. Porque as crianças estavam querendo chegar a Jesus, e criança, na cultura judaica, menino, antes de chegar à idade adulta, não era muito considerado. E querem impedir as crianças, e Jesus disse, deixe vir as criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Onde é que está a beleza de Jesus? A beleza de Jesus está na sua humildade de lavar os pés dos seus discípulos. Onde é que está a beleza de Jesus? A beleza de Jesus está nas suas lágrimas sinceras e na sensibilidade diante da morte do seu amigo Lázaro. Onde é que está a beleza de Jesus, pastor? Está na sua identificação com os pobres e com aqueles que eram oprimidos.
Onde é que está a beleza de Jesus? Está no seu sacrifício redentor de dar a sua vida para nos salvar. Onde é que está a beleza de Jesus? Está na sua gloriosa ressurreição, que venceu a morte, o nosso maior inimigo. E por fim, onde é que está a beleza de Jesus? Está na sua dependência do Pai, demonstrada por meio das suas orações, enquanto viveu entre nós, quando morria na cruz, e que agora vive para interceder pelas nossas vidas. A beleza do fruto aponta para a beleza da árvore. Jesus é que tem todo o mérito. A Ele, pois, toda glória eternamente. Amém. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.